Olá, começa agora mais um Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A gente recebe, como você sabe, a cada semana a autora ou o autor de algum trabalho de fôlego, seja uma reportagem ou seja um livro de testemunho, alguma coisa que tenha uma relevância e contribua para as nossas discussões aqui na PUC e em toda a sociedade. Meu nome é Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor de jornalismo da PUC São Paulo. E hoje a gente vai entrevistar e vai conversar com a Preta Ferreira, que é negra, sem teto e arteira, como ela se define aqui nesse livro sensacional, Minha Carne. Um livro que não é sobre uma pessoa, apenas sobre ela, mas que é sobre uma condição. A Preta ficou 108 dias injustamente presa, e esse livro traz o que é o sistema carcerário como um sistema de controle e da necropolítica como método. Bem-vinda, Preta, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço, pelo lugar de fala. Muito obrigado você, Preta. Preta, o seu livro foi escrito, né, como um diário no calor ali desse período difícil, desse período de injustiça, como o Fábio disse, né, de angústia, né, enfim, toda aquela dor. Olhando hoje, né, quase 2 anos depois que você saiu, né, 1 ano e meio mais ou menos depois que você saiu da prisão, o que fica mais daquela experiência, Preta? Se você tivesse que escrever um novo capítulo, enfim, o que te marcou mais daquele período? Eu acho que o que marca, né, o que choca nesse período, que até os tempos atuais ainda, né, até hoje, é essa questão da necropolítica. Eu estou de HC, né, eu não estou livre. Eu estou livre, mas eu não tenho minha liberdade. Né, então, ainda falta aí passar por esse processo do julgamento, que ainda vai demorar um pouco. Mas mesmo assim as marcas da prisão não saem, né? Não saem. Principalmente para quem é inocente preso, né? Eu acho que a maioria das pessoas presas nesse país, principalmente pessoas pretas, são pessoas presas políticas, devido à falta de assistência do governo, né? Quando se nega direitos, o que sobra é isso. Quando a necropolítica ainda insiste em perseguir nosso povo, a gente ainda continua preso, a gente ainda continua na escravidão. Então, as marcas da prisão não saem, porque, não, como vocês acabaram de ler e retratar aí no livro, não se trata somente de mim. Eu fui livre, eu estou em liberdade, né? Mas quantas pessoas não são presas injustamente? Quantas pessoas ainda não passam por esse processo? Quantas pessoas não vêm a passar por esse processo por racismo? Que a gente sabe que o Brasil é um país racista e que prende pela cor da pele. Eu acho que essa questão no livro é muito clara, né? Você aborda isso de uma maneira muito transparente e é importante também como você não trata só a sua questão, né? Como você acabou de falar e como você trata disso de uma questão, de uma condição social realmente e estruturante como é o racismo no Brasil. Uma das partes que eu acho mais importantes do livro é você relatar justamente essas outras histórias, né, das outras presas que estão lá, que muitas delas histórias emocionantes, né, grande parte vítimas de machismo também, que é uma outra questão importante que o seu livro aborda, e você fala muito, enfim, você conta como a sua presença lá em Santana ajudou a melhorar a situação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de como você acabou criando uma rede, você que tem esse ativismo na sua história, né, da sua família, inclusive, a sua mãe, né, essa líder essencial na cidade, de como você lá dentro acabou também exercendo um papel de uma liderança que melhorou a vida das detentas, ou das reeducandas, né, como se fala lá. Reeducandas, né. Na verdade, eu sempre fui ativista, né, a necessidade me fez virar ativista, então... Já que eu fui proibida de exercer o meu ativismo na rua, em liberdade, né, no que eu fazia, que era junto aos movimentos sociais, junto ao MSTC, então eu fui exercer o que eu fazia dentro do MSTC ou no movimento social, na prisão, né? Não é direito? Direitos foram feitos para serem cumpridos, né? Assim como meu direito constitucional foi feito para ser cumprido, meu direito de ir e vir, todos os outros direitos também foram. Então, a gente precisava, naquele momento, de qualidade. Né, qualidade de vida, para viver naquele local, porque a gente sabe que a prisão
é mais um método da necropolítica, é mais um método de tortura, porque pessoas nesse país não são presas para pagarem por crimes, mas para serem torturadas. Porque se você for visitar a cadeia, tudo maquiado, né? Então, acho que a minha ida a Santana, eu acho que eu não poderia, não só a Santana, mas as outras prisões também que eu passei, eu não poderia passar sem deixar o rastro, sem deixar o vestígio de mulher preta e liderança por justiça e por direitos constitucionais. O direito, independente do lugar que eu esteja, é meu, é Constituição. Então, não estou pedindo favor, é constitucional. E isso, a minha prisão acarretou a me trazer também uma outra luta, que é a luta pela abolição penal, que a gente sabe quem são os corpos que estão indo para as prisões. A gente sabe quais são os corpos que estão lotando os manicômios e as prisões. Então, a minha prisão me fez enxergar que eu tinha ainda uma luta maior, que é a luta por liberdade. Ô, Preta, você, em vários momentos do livro, diz que que tão logo saísse da prisão, passaria a trabalhar justamente contra as injustiças ali do sistema penitenciário, né? Pela liberdade daquelas mulheres que, em sua maioria, foram presas de maneira injusta, né? Ou, no mínimo, cumprem penas que são inúteis e totalmente desproporcionais, geralmente infligidas por homens, aliás, né? Você chegou a levar adiante já algum projeto voltado para detentas, enfim, para mulheres que estão... O que você tem feito? Desde o dia 10 de outubro de 2019, eu trabalho pela liberdade de pessoas presas injustamente. E não só em São Paulo. Eu achei que o limite seria somente São Paulo, mas eu estou abrangendo o Brasil inteiro, né? Infelizmente, essa prisão injusta, ela me deixou num lugar também nessa visibilidade, né? De mulher presa que representa isso. Mas eu não quero e nem sou essa representante. Eu quero levar as pessoas o direito delas terem a liberdade. E aí eu estou trabalhando em outros casos também, né? Unindo pessoas que trabalham pela minha liberdade para trazer a liberdade de outras pessoas. Eu estou no projeto agora chamado Humanitas 360, junto com a Patrícia Marino, que é uma das maiores acionistas do Banco Itaú. E a gente está aí trazendo essa liberdade também. O doutor Augusto de Arruda Botelho também tem me ajudado muito também em outros casos. O escritório dele fica à disposição para que, quando chega esses casos também, a gente possa trabalhar. Eu estou trabalhando em diversos casos, querendo lembrar para as pessoas que não é porque eu não tenho uma carteirinha da OAB que eu não entenda do direito. Não é porque eu ainda não tenho uma carteirinha da OAB como advogada que eu não possa entender do que se trata a liberdade, do que se trata processos de injustiça e de racismo aqui no Brasil. Meu corpo é político, então eu faço a função política do meu corpo existir na prática, não somente na teoria. Então, eu estou trabalhando, sim, desde que eu saí da prisão, com essa questão da ressocialização também, né? Porque, independente da pessoa ser presa sendo culpada ou não, as pessoas precisam de oportunidades. Como reinserir em sociedade quem nunca foi inserido? Então, é essa busca constante por essa liberdade. A gente precisa criar oportunidades para que pessoas não voltem para esse ciclo vicioso que é a prisão e que a necropolítica fazem as pessoas, principalmente os corpos pretos, pararem na prisão, encherem as prisões. Porque temos aqui, né, no governo, temos aqui no Brasil, juiz que condena pela cor da pele, tem juiz que finge processo para atrapalhar eleições, e essas pessoas não vão presas, né? Porque são pessoas brancas, ricas, e que detêm aí a justiça, né? Que acham que são as donas da justiça. Então, o meu embate é ao contrário. Infelizmente, azar de quem me prendeu, porque quem cometeu essa injustiça comigo pensou que eu ia parar, minha voz ficou ampliada, internacionalmente conhecida, e eu não busco somente a minha liberdade, eu busco liberdades. Sim. Eu acho que o final do livro, ele deixa isso muito explícito quando você relata o seu encontro com a Angela Davis, né, que, enfim, uma líder norte-americana, negra, que também foi injustamente presa. Então, eu acho que você como que mostra esse círculo do racismo estrutural. Ele não é só no Brasil, inclusive, né, ele está presente nas Américas de uma maneira muito clara. E aí eu queria que você falasse um pouco, então, desse encontro, né, ou seja, de uma figura tão importante no movimento negro e que rendeu uma homenagem a você, que é belíssima, né? Então, como foi encontrar a Angela Davis? Nossa, foi um encontro assim, eu me vi em Angela Davis e Angela Davis se viu em mim, né? Não foi, eu prezo para a gente não romantizar
esse encontro, porque as pessoas aqui no Brasil têm tendências de romantizar sofrimentos e desgraça. Para você ver, como você acabou de repetir, Angela Davis foi em 1970 e eu foi em 2019. Nesse longo período, nesse vasto período, mundialmente falando, quantas pessoas não foram presas injustamente? Quantas pessoas não morreram, não foram assassinadas? Né? Então, não foi um encontro somente de duas mulheres pretas, lideranças pela liberdade, né? Assim como nós, existem outras pessoas, outras figuras que não são reconhecidas como nós duas fomos. Então, não é romântico. A gente tem que começar a pensar que isso não acabou ainda, né? Que ainda existe. E a gente tem que começar a pensar como a gente combate isso, né? Não basta somente ser antirracista, tem que praticar o antirracismo. E a gente tem que ir de contra pessoas brancas, racistas, que prendem pela cor da pele e que matam pelo poder. Porque pessoas pretas e indígenas estão sendo mortas nesse país para 1% deter a riqueza, né? A gente está vivendo um período em que o presidente ele recebeu dinheiro de empresários para governar somente para eles, para se manterem no poder e escravizar pessoas. Eu não estou falando, não sou eu que estou inventando. A gente está vivendo, a gente está vendo. Agora a gente precisa associar e tomar providências contra, porque somente Preta e Angela Davis não dá conta, né? Tem mais pessoas precisando, tem mais pessoas também nessa frente, nessa liderança. Ô, Preta, o teu livro, ele é entre outras coisas, é um testemunho do racismo, claro, do machismo, né, da criminalização de movimentos sociais, né, assim, ele é basicamente a tua prisão, junto com a sua mãe e a de tantos outros ativistas aí pela moradia, foi isso, né, foi taxar como criminosos que estão lutando. Vem cá, isso como é que está agora, 1 ano e meio depois, né, de um governo, aliás, mais 2 anos depois de um governo que é um governo de direita, um governo, enfim, que até em vários momentos já se declarou contrário até à luta de direitos humanos, né? Como é que está a situação agora dessa perseguição, Preta? A situação está do mesmo jeito. Os movimentos sociais sempre foram perseguidos, nunca foram respaldados pelo governo, independente de quem seja. Eles são poucos, né, os governantes que entendem o que é a liderança ou que reconhecem pequenas lideranças de movimentos sociais, né? A gente ficou mais conhecido depois da minha prisão, porque eu trabalho no campo artístico também, e eu sou muito conhecida nessa área, né? Então, os artistas a classe artística foram os primeiros a tomarem a frente na minha prisão. Eu fui presa numa gestão de João Dória e Bolsonaro, onde isso virou campanha deles, onde os movimentos sociais foram criminalizados e sempre foi plano de governo deles, né? Criminalizar os movimentos e prender as lideranças. Agora, eu te pergunto, quem é o criminoso? O movimento social que luta por um direito constitucional ou quem está governando e não faz o direito constitucional do trabalhador de baixa renda ser exercido? Inverte-se a lógica, né? A especulação imobiliária, que são os grandes empresários, junto com o poder público, para tirar direito do trabalhador, para tirar direito do trabalhador de baixa renda. Se houvesse política pública voltada ao trabalhador de baixa renda, não haveria necessidade de existir movimentos sociais. Então, se existe movimentos sociais, é porque tem pessoas morando na rua e morrendo de frio, principalmente em São Paulo. A gente está aqui numa campanha no Covid-19, nesse apartheid, né? Que é essa doença, porque quem está lotando os ônibus são as pessoas pretas e pobres. Quem tá sendo despejado em plena pandemia, aqui também é lei e é crime, são essas pessoas. Fica em casa, mas qual casa? Quem é o criminoso? Então, aí tira-se a responsabilidade deles, que tem por obrigação, cumprir com o direito constitucional, artigo 5º da Constituição, moradia é direito. Enquanto morar for privilégio, ocupar é dever. Eu não estou pedindo favor, é meu. Eu nasci nesse país, moradia é direito. O que eu acho que, além do mais, o seu livro traz uma mensagem que é essencial nesse momento, como você acabou de falar, né, que a gente está vivendo aqui dentro dessa situação complexa e difícil da pandemia, e conversei isso com meus alunos, inclusive, em sala de aula essa semana, que você traz um dado da esperança. Você ficou presa durante 108 dias e você fez uma obra de arte, você fez um livro. Você tem uma frase que eu acho que é sensacional no livro, que você diz: o lado de cá tem amor, eu tenho esperança.
Então, eu queria que você falasse um pouco desse poder de resiliência que vocês têm, sabe? Porque é isso, né, nesse momento tão difícil que a gente tá passando, né, constatar isso, que existe um grupo que usa o amor como uma forma de resistência, é muito inspirador, né? A gente vive esse período, gente, maquiado há muito tempo atrás, né? Há muitos anos. Então, essa questão do movimento traz às pessoas essa esperança, o esperançar. Não é somente a questão de ter esperança, esperançar é preciso. No momento em que eu tive presa, no momento em que foi mais dolorido na minha vida, eu tive amor. Eu tive pessoas para me acolher, eu tive lugar de escuta. Então é isso, a gente usa dessas artimanhas que eles não têm, né? As pessoas que são maldosas, as pessoas que praticam esse tipo de crime, de colocar pessoas pretas injustas na prisão, ou de matar pessoas pretas e pessoas indígenas nesse país, são as pessoas que não têm amor. Então é preciso esperançar. É preciso falar para as pessoas que o ódio destrói. E o que constrói, o que reconstrói é o amor, a esperança, o esperançar. Então, acho que foi isso também, essa questão de sempre trabalhar com movimentos sociais, de sempre trabalhar com pessoas e saber da questão do lado humano, de humanizar, de humanização. Então, acho que o esperançar vem disso também. Se a gente perder a fé, perder a esperança, a gente morre. Sim. Sem fé, sem amor, sem esperança, nós vamos morrer. É preciso acreditar no futuro. É preciso acreditar. O caminho sempre vai ser para frente. Eu já estava no fundo do poço, eu não tinha outro lugar para ir, a não ser pensar no futuro e plantar para colher nesse futuro. Então, eu escrevi o livro, fiz música, fiz roteiro, né, de filmes. Nesse livro pode virar diversas artes, pode ser trabalhada em diversas artes, amplitudes da arte. Eu sou artista. Aliás, eu sou artivista. Eu sempre trabalhei com a arte. A arte salva, a arte liberta, a arte ela tem o poder de transformar. Então, eu tirei o leite de pedra, né? Eu queria mesmo escrever tudo que estava acontecendo ali para que pessoas sentissem ao ler o livro. E é isso. A arte ela tem esse poder de transformar e de trazer sentimentos. Então, a arte é libertadora. Preta, em que momento da sua da sua prisão, você decidiu escrever o diário, né? E como é que era a relação que você tinha com a escrita durante a prisão? Você tinha porque em alguns momentos você ficou muito desalentada, né? O que é mais do que natural. Você tinha um momento para escrever aquilo? Fala um pouquinho sobre o lugar que o teu diário teve, como ele surgiu e o lugar que ele teve. Eu sempre tive uma relação muito boa com a escrita, né? Sempre gostei de escrever, desde criança. Então, eu andava com folhas, com caderno e escrevendo. Tudo que acontecia, eu escrevia. Se eu visse uma folha cair de uma árvore, eu escrevia que a folha caiu da árvore, porque eu não queria perder nada. Nada do que estava acontecendo. Porque eu sabia também que muitas pessoas iam me cobrar depois. Como foi? O que você fez? Como era lá? Então, eu decidi todos os dias escrever. Tudo que eu vivia, tudo que acontecia, eu decidi escrever justamente para responder essa indagação futura que ia haver. Então, eu, além de escrever, eu queria que as pessoas soubessem, para isso, né? Eu queria que as pessoas soubessem como é ser um corpo preso. Então, acho que a escrita me trouxe essa relação. Não é uma história inventada, né? É uma história vivida, baseada em fatos reais. Então, para se tornar fatos reais mesmo, para se tornar viva, eu não queria escrever depois. Eu queria escrever durante. Você conta também que você gastou 3 canetas escrevendo cartas para as pessoas, né? E você acabou de falar, né, dessa importância das folhas, enfim, de que você sempre escreveu, mas eu acho que também, talvez, escrever tenha te ajudado a se manter sã ali dentro, né? Queria que você falasse um pouco dessa rotina. Foi meio que uma terapia também, né? Eu conversava muito comigo mesma, né, enquanto escrevia. Então, eu acho que a escrita também, né, ela tem esse poder também libertador, porque eu me levava para outros lugares, eu fiz poesia, eu fiz música, então acho que a escrita ela tem uma relação também com a questão da liberdade, né? Eu estava ali presa, mas a minha mente estava livre. Sim. Não se trata somente da liberdade do meu corpo físico. A liberdade, ela primeiro tem que ser aqui, né? Porque se a mente não funcionar junto com o coração, não vai, você não anda. Então, eu prezei muito a minha saúde mental usando a escrita.
Preta, tem todo um conjunto de obras, né, de livros, letras de músicas também, né, que lamentavelmente é pouco conhecido assim na sociedade de uma maneira mais ampla, né, mas é bastante importante, de pessoas que ficaram presas, escreveram sobre essa experiência, né. Você mesmo teve como companhia ali na prisão o livro do Mandela, né, diversas vezes você cita o Diário de um Detento, né, que virou a música do Racionais, foi feita por um detento, um ex-detento, e pelo Mano Brown, né? Você saberia citar também outros livros ou letras assim que sejam importantes sobre essa experiência extrema da prisão? Você lembra? A gente tem Juliana Borges, né, que escreve também sobre prisão. Sim. A gente tem Angela Davis, tem músicas. Essa minha fala no livro, essas minhas falas, além de ser livros que eu estava lendo lá, eu cresci ouvindo Racionais, né? Eu cresci ouvindo esse tipo de música. Então, ali, eu estava parecia um clipe. E eu era o personagem daquele clipe. Quando eu vi ali a polícia com HK mirando a minha cabeça enquanto eu caminhava no pátio. Então, eu me senti vivendo o que Racionais retratou também, porque eles viveram isso. Preta, e a questão da leitura, né? A gente sabe que existem até programas, né, de remissão de pena para os presos que leem. Isso era um hábito que outras pessoas tinham também, porque você mesma fala da arte, e a arte é também tida, e a literatura, como um direito humano, né? Um direito essencial de sonhar. Você via outras pessoas também lendo? Você procurava fomentar isso entre os detentos, as detentas? Sim. Inclusive, a gente trocava muito livros, né? Muito de livro. Eu lia muito livro que as pessoas me levavam sobre revoluções, sobre presos políticos, né? Sobre essa questão de eu ser presa política, né? Então, acho que um dos primeiros livros foi o de Juliana Borges, Eu, Preso Político, que me explicou também essa questão do que são pessoas no Brasil presas políticas. Não se trata de... A gente quer que as pessoas entendam que não se tratam de pessoas que são corpos políticos, que são... Não digo corpos políticos, mas que tem ali a carteirinha de político. Não são essas pessoas. Quando a gente fala sobre preso político, é falta de oportunidade. Pessoas que, através da política, através da necropolítica, não tiveram oportunidade. Então, isso é ser um preso político. Não se trata somente de Preta Ferreira, de Lula, Genuíno, entre outros, que a gente tem aí, Angela Davis, né? Que luta pela liberdade como um todo, que é um ser político, né? Mas uma mãe que tem que roubar um leite para dar para o seu filho, vai presa e pega 5 anos de prisão. Essa pessoa é uma presa política. Então, eu procurei trabalhar isso também, porque eu já havia... trago na minha trajetória essas questões do que era ser preso político. Então, eu incentivava muito e falava muito para elas que, independente de elas terem cometido o crime ou não, a depender do que era o crime, se tratava de um crime político também, de pessoas presas políticas. É a mesma coisa de mulheres que mataram seus companheiros porque pediram socorro e não teve, né? Não tiveram socorro. Então, o machismo levou muitas mulheres a se defenderem matando os seus companheiros. A gente está no século XXI, e a gente estava ainda julgando leis, né, que retrocesso contra o corpo da mulher. Lei da honra. Em pleno século XXI, gente. Que lei é essa da honra? Qual é essa honra que dá o direito, que dá a legalidade do homem matar uma mulher? Mas não dá o direito da mulher se defender. Para a gente ter uma lei, Maria da Penha teve que ficar numa cadeira de rodas para existir uma lei. Quantas mulheres que estavam ali presas junto comigo não recorreram, não foram a delegacias, não denunciaram e não tiveram proteções? Minha mãe foi uma dessas mulheres, né? Que sofreu com isso, com essa questão de ser presa política, de ter que sair da Bahia, fugida, largando seus filhos para trás, porque o Estado não respaldou. Preta, você já devia ter antes uma visão crítica do poder judiciário, eu imagino, da estrutura do judiciário brasileiro, né? Como é que ficou depois disso? Assim? Ao mesmo tempo, você teve o apoio de alguns advogados e advogadas, né? Mas, de modo geral, como é que você vê o judiciário brasileiro hoje? Bom, a gente sabe da falha do judiciário brasileiro, né? A gente sabe o que está acontecendo com o judiciário brasileiro, a gente sabe do racismo que existe no judiciário brasileiro, a gente sabe quem o judiciário brasileiro está condenando. Prova disso é que uma juíza
condenou um rapaz por a cor da pele dele trazer características de que ele cometeu o crime, porque ele era uma pessoa preta, né? Então, o judiciário brasileiro ele precisa também passar por uma reforma. O judiciário brasileiro precisa incluir pessoas pretas. O judiciário brasileiro precisa parar de judiar essas pessoas por causa do poder. Como é que a gente tem um juiz que ganha aí seu salário mínimo muito alto e mesmo assim ainda ganha bolsa aluguel, né? E pessoas passam fome, pessoas moram na rua. A má distribuição de renda, né? Judiciário. Eu chamo de... No meu livro eu digo, né? O que é o que eu vejo, como é que eu vejo a injustiça do injudiciário. Sim, a gente precisa... Você não vê, né? O Moro foi aí, ó. O Moro tá preso? O Moro cometeu um crime, gente. Dallagnol cometeu um crime, gente. A juíza que foi racista cometeu um crime, gente. E muitos outros casos acontecem. Cadê? Não é justiça? Para quem a justiça está servindo? A quem a justiça serve? Eu vejo no judiciário, a gente tem que combater leis em cima de leis. Leis se combate com leis. Mas a gente vê aí que existe essa questão, né, do querer, da parcialidade do judiciário. E as leis foram feitas para serem cumpridas. Então, o juiz, ele é um cidadão também. Aquele juiz que desacatou o policial, que chamou o policial de lixo, né, o desembargador, não tem que pagar multa. Ele tem que ser preso. Racismo no Brasil é configurado crime há 32 anos, ou 33. Mas você não vê uma pessoa que cometeu crime de racismo ir para a prisão. Mas você vê a cada 23 minutos uma pessoa preta ser morta no Brasil. Para você ver, né, essa casta. As leis no Brasil foram inventadas para punir pessoas pretas através da sua cultura de religião de matriz africana e da capoeira. As leis no Brasil foram inventadas para punir corpos pretos e indígenas. E até hoje continua. Então, a quem o judiciário serve? Aos senhores feudais. Não à população como um todo. Sim, são discussões, acho que são discussões muito importantes. Teu livro fortalece muito essa compreensão. Enfim, eu te dou parabéns. A gente, infelizmente, está chegando ao fim do programa. Acho que o Fábio deve estar muito triste pela internet ter caído, com certeza. Sim, são circunstâncias desse momento difícil, né? Mas eu encerro, então, aqui agradecendo mais uma vez, Preta, enfim, desejando todo o sucesso para você e para todas as pessoas que você inspira e representa, né? Aí nas tuas lutas. Muito obrigado e obrigado a vocês que nos assistiram. Até semana que vem.